Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho sobre o recurso federal do PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, mas a gente vai falar diretamente sobre a prestação de conta, tá? Eu venho explicando para vocês sobre a UEX, expliquei sobre a informação da UEX, que é muito importante que vocês entendam sobre a UEX, para que depois se construam novos projetos. Ah, Rosângela, vocês poderiam tanto depois falar mais sobre esses projetos? Sim. Dentro do nosso curso também tem uma parte só que fala sobre projetos. Mas vamos lá. Por que prestar conta? Primeiro, gente, o recurso é público. E lá dentro da Constituição Federal, no artigo 70, diz o seguinte, que é uma obrigação prestar conta. Então, qualquer pessoa física, jurídica, pública, privada, que estiver utilizando, gerenciando, administrando qualquer recurso público, né, que ele esteja também respondendo pela União, tem que prestar conta. É obrigatório. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, receber o recurso, tem que ter prestação de conta. Vou falar uma pergunta aqui que fizeram hoje. Rosângela, eu estou com um problemão na prestação de conta. Porque eu recebi o recurso numa conta só do emergencial, do qualidade, do mais alfabetização, do educação conectada, do PDDE básico. Eu recebi numa conta só do PDDE 5 recursos. Os recursos que estão ligados ao PDDE básico e todas as ações agregadas. O que eu vou fazer? Aí o que eu digo para vocês? Quando isso acontece, é necessário que você preste conta sim, da forma que eu vou mostrar aqui para vocês, individualmente. Por quê? Cada um desses recursos tem uma resolução. Cada um desses recursos tem uma especificidade ligada ao que vai gastar de custeio e capital. Cada um desses recursos, ele está vinculado ao dia que foi depositado na conta. Ah, Rosângela, e na hora do final do ano? Como que eu vou calcular essa aplicação? Outra pergunta. Se o recurso do Mais Alfabetização entrou em janeiro e o outro entrou em fevereiro, o outro entrou em julho, o outro entrou em outubro, e depois quando juntou todas essas aplicações, o que eu devo fazer? Primeira coisa, tem que tirar todos os extratos. Uma das coisas que a gente vai entender aqui é que é necessário tirar todos os extratos para que a gente entenda que pé que está essas aplicações de acordo com as datas desses recursos, tá? Isso aí é para vocês entenderem um pouquinho. Tá, então para que a gente presta conta? A gente presta conta para que a gente tenha transparência em tudo que é recurso que foi transferido e que foi utilizado. Como que ele foi destinado? Ele foi destinado realmente de acordo com a resolução? Ele foi destinado da forma... Olha uma pergunta que me fizeram. Rosângela, eu tenho aqui um recurso da Educação Conectada. O Educação Conectada é um recurso que faz parte das ações agregadas do PDDE, que tem uma resolução própria e ele está, nesse momento, ele está sendo utilizado. Ele não é uma ação agregada que acabou, certo? Ele continua e ele permanece. Aí me fizeram a pergunta, sobrou um recurso de educação conectada. A resolução de ação agregada, Rosângela, diz que eu posso usar em outra ação da escola, quando esse recurso não vai retornar. Eu posso fazer isso? Você só pode fazer isso se realmente esse recurso não retornar. Igual do Mais Alfabetização, que ficou parado na conta de muita gente e que não retornou. Aí você pode pegar e utilizar a parte de custeio no que é do custeio do PDDE básico e o que é de capital no capital do PDDE básico. Você pode utilizar, sim, para trabalhar dentro da escola e comprar materiais que estejam precisando. Então, uma das coisas que a gente precisa entender na prestação de conta é que é necessário prestar conta para que a gente tenha definição de qual o recurso que entrou, qual o valor que sobrou, qual o valor que vai ser reprogramado e quais são os saldos todos que tem para a gente conseguir definir essas ações. Senão a gente não consegue. Infelizmente. Então, a necessidade de prestação de contas ela é muito grande. Tá, e quais as consequências de não prestar conta? Primeira coisa, suspensão do repasse do PDDE. Qualquer repasse é ação agregada. Não prestou conta, não recebe. Mesmo que aconteça aquela situação que eu falei antes. Ah, abriu aqui o CIMEC. E o CIMEC abriu o tempo de aprender. E a minha escola está com a prestação de conta atrasado, então ela não prestou conta, ela está em inadimplência. Mas se abrir o tempo de aprender, então eu posso fazer e vou receber? Não.
Você pode até fazer o plano, pode até abrir o planejamento para você, tanto no tempo de aprender, quanto a educação conectada, quanto o que vier do PDDE interativo, junto com essas ações agregadas, pode até fazer, mas não vai receber. Por quê? Porque é muito importante que a gente entenda que tudo que está ligado ao PDDE tem que ser prestado conta. Por quê? Pode acontecer uma instauração do processo administrativo e ele pode ser civil, criminal e contra os responsáveis. Uma vez uma diretora falou comigo, mas eu não assino nada, quem assina é o contador da prefeitura. Não, a partir do momento que nós estamos como presidentes, dentro das UECs, nós temos sim uma responsabilidade com o recurso público. Por isso que tem muitas pessoas que falam, eu que não quero mexer. Mas por que é tão importante a gente fazer as coisas dentro da legalidade? Porque a partir do momento que você faz dentro da legalidade, você não tem medo de ser feliz, né, gente? Porque o recurso vem e todo mundo fica feliz. Então você não vai ter medo de ser feliz, não vai ter prejuízo para a comunidade, nem para a escola, nem para a UEFS, não vai ter nenhuma instauração de processo administrativo, pelo contrário, você vai receber algo como exemplo. Lembra? Quem é que recebeu o recurso do PDDE de exemplar? Quem foi que recebeu? Vocês, eu sei que vocês receberam esse recurso de exemplo. Por que é interessante a gente receber esse recurso? É porque todas as nossas prestações de contas estavam corretas. E aí acabou recebendo esse recurso do PDDE, que está sendo lançado agora. É um recurso que mostra que a escola foi exemplar. Voltando, o que deve ser informado dentro do PDDE? Então, todas as receitas, tá, gente? Eu estou falando do PDDE, mas vamos colocar em todas as prestações de conta? É tudo. Recurso recebido no ano, o saldo dos anos anteriores, rendimento de aplicação financeira, depósito, recurso próprio, tudo. O recurso próprio, né, para reposição de valor, porque muita gente acaba depositando na conta do PDDE para reposição de valor. Vou dar um exemplo. Se vocês, na época que deixavam os cheques voltar, não pode, de jeito nenhum. Por que aconteceu essa situação? Porque teve uma época que o PDDE, ele, na hora que ia fazer a aplicação, hoje é obrigatório colocar a aplicação e ela tem que ser a aplicação automática. Entrou alguma coisa, já faz o resgate automático. Mas teve uma época que não era assim. E na hora que o PDDE entrava, ele às vezes ele ia para duas contas diferentes. Ele ia para a conta poupança e ele para outra conta de investimento. Então, quando o cheque caía na conta, não sabia de qual conta que buscava. E aí o banco ficava aguardando o próprio presidente, né, o tesoureiro, ligar para o banco e solicitar o recurso dentro da conta. Só que até então, a política do Banco do Brasil é a seguinte: o cheque entrou na conta e ele não tem fundos, mesmo que esteja na poupança, ele não iria fazer o resgate. Ele não ia, porque não era resgate automático, era necessário pedir, então ele devolvia o cheque. Na hora da devolução do cheque, gerava o quê? Um tipo de imposto, é lógico. E aí, quando gera isso, quando gera esse imposto, quem é que paga? É o banco? Não. Quem é que paga? É a Caixa Escolar. Mas para que a Caixa Escolar pagasse, era necessário que depositasse o dinheiro. Então, eu já vi muitos diretores falando assim: Rosângela, nós fizemos uma festa na escola, que é muito importante vocês prestarem conta, tá? Quando vocês fizerem uma festa na escola, tá dentro do PPP, as formalidades, as festas que vão lá fora, que às vezes tem uma barraquinha para poder estar auxiliando, não dentro da escola, às vezes até fora da escola, dentro de uma praça, fez aquilo ali, tem que ter na prestação de conta. Vocês precisam ter. Se chega lá na sua escola e vê que tem alguma coisa que está fora da prestação de conta, é muito perigoso. Então, tudo tem que ser prestado conta. E aí me falaram, Rosa, a gente fez uma festa na escola e nós vendemos pipoca. E sobrou, e teve esse recurso. Então, a gente pode depositar? Sim, pode depositar. A apresentação continua, né? Ela só saiu do lugar, né, gente? Então, você pode fazer o depósito. Então, esses eram os recursos que depositava para a reposição, tá? Lembrando que todas as receitas têm que ser colocadas e todas as despesas. São todas. Contratação, qualquer tipo de débito, gente. Qualquer débito que teve na conta tem que ser colocado. Tem pessoas que na hora de prestar a conta do PDDE, elas só colocam naquela informação do demonstrativo da execução da receita
somente as coisas que comprou de custeio capital. Não, é o que está dentro do extrato. Todas as despesas precisam ser informadas, ok? Então vamos lá. O que nós podemos comprar com PDD, tá? A gente tem também custeio capital, alguns itens de custeio capital e de custeio serviço, tá? Qualquer coisa, depois a gente também disponibiliza lá no Facebook para vocês. O que a gente pode comprar? Eu vou falar bem geral. A gente pode adquirir bens e contratar serviços. Então tá. Rosângela, tem um recurso aqui na escola que já tem assim, ele era do Educação Integral. Ele não foi utilizado. E já tem 40 mil desse recurso. Nossa, ele não foi utilizado até hoje. E a escola está precisando de pintura, a escola está precisando de N coisas. Eu posso utilizar esse recurso dentro da área de custeio para poder fazer essa contratação de serviço? Posso. Por quê? Porque ele é uma ação agregada que agora ela não está pautada nesse momento, ela não está sendo utilizada. E por ser uma ação agregada antiga, você pode utilizar sim, para você contribuir com a infraestrutura da escola, fazendo pintura, pequenos reparos, pequenos serviços, trocando um vaso, trocando uma porta. Então, esse recurso que está lá há muito tempo, eu posso usar? Posso usar? Pode. Então, mais alfabetização. Eu achei que eu tinha que devolver. Não precisa devolver. Uma das coisas que eu falo é, não devolva recurso. Nunca. Utilize, tá? Procurar as resoluções que são pertinentes e utilizar os recursos. Tá, então o que a gente pode comprar com esse recurso de PDD? Adquirir bens, serviços, contratar os serviços? Sim, com certeza. Para auxiliar na infraestrutura da escola? Sim. Então eu posso arrumar alguém da comunidade para fazer isso? Pode. E a nota fiscal? A nota fiscal tem que ser retirada. Pode ser retirada uma nota fiscal na própria prefeitura, como prestação de serviço, e você fazer tipo um pequeno contrato com essa pessoa, tá? E aí receber a nota fiscal de prestação de serviço e fazer os pagamentos normalmente. Tá, o que eu posso mais comprar? Eu posso utilizar o recurso na compra de materiais de atividade didático-pedagógica da escola? Sim. Posso comprar para material de limpeza, papelaria, material de informação? Ele sai um pouquinho, gente, mas ele volta. Saiu, foi todo, Rodrigo? Só para eu ver aqui ou não? Ainda continua. Você está falando da apresentação, Rô? Continua. Porque aqui. ele sai da tela, né? Aí eu tenho que mexer aqui um pouquinho. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Nas implementações dos nossos projetos pedagógicos. Olha para você ver uma pergunta que me fizeram. Rosângela, eu queria fazer uma festa na escola, e aí eu quero fazer a festa da família. Eu posso gastar o recurso PDDE básico da festa da família? Depende. Tá vendo isso aqui? Implementação de projeto pedagógico? Para você implementar o projeto pedagógico, você precisou de algumas coisas. Precisou de fantasia de criança, você precisou de organizar algumas situações, mas isso tem que estar no PPP, na ação do projeto pedagógico que vai ser implantado na escola, para que você possa comprar. Agora, se não tiver e for solto, a sua prestação de conta vai ficar errada. Então, tudo que você prestar conta, você tem que estar informando de onde que veio e por que esse recurso foi utilizado daquela maneira. Material permanente. Lembrando que o material pode também pagar despesas cartorárias, tá? Não esqueça disso. Eu preciso registrar a ata, eu preciso fazer alteração do estatuto, eu preciso fazer uma mudança de recomposição do membro lá da UEX, tem uma pessoa que saiu, ou uma pessoa agora não quer mais. Eu posso pagar a despesa cartorária? Pode. Pode pagar com recurso PDDE, tá bom? Você também pode fazer esse pagamento. Tá. E o que não é permitido comprar com PDDE? Não é permitido comprar nem entregar em recursos de ações que são financiadas pelo PDDE. Tudo que não é financiado, você já não pode comprar de jeito nenhum. Saiu uma resolução do PDDE emergencial. O PDD emergencial vem informando o que poderia comprar. Se eu compro alguma coisa que está diferente daquilo ali, eu já estou ferindo a resolução do PDD emergencial. Então, você só emprega nos recursos que já estão dentro das resoluções. O que eu também não posso comprar? Eu não posso comprar nem utilizar para livro didático, de maneira nenhuma. Nenhuma. Por quê?
Porque os livros didáticos, os livros de literatura, principalmente os que são distribuídos pelo FNDE, não pode. Ah, Rosângela, mas eu preciso de um kit pedagógico. Eu preciso de comprar alguns livros que não estão vinculados ao FNDE. Esse eu posso comprar? Esse você pode. E o que ele vai ser? Capital. Presta bem atenção. Livro é capital. Nossa, eu preciso comprar livro e o livro vai ser capital? Vai, mas eu tenho muita verba de custeio. Eu posso pegar e fazer a compra e depois justificar? Não. Não faça isso. Rosângela, mas eu preciso de um outro tipo de livro didático. Pode comprar? Sim, que é capital. Lembrando que é capital, tá? Não inventa de comprar fora disso. A outra coisa também que eu falei foi sobre a questão do gasto de pessoas. Você lembra que eu falei do gasto pessoal lá? Não pode ser utilizado com gasto com pessoas. Mas é gasto muito pessoais, gente. Não é prestação de serviço. E aí, não de forma nenhuma, uma passagem, isso só se for vinculado a um projeto. Vou dar um exemplo. Educação integral. O Educação Integral, ele não tinha salário, ele tinha uma ajuda de custo para alimentação e transporte, certo? Então, se o gasto por pessoa fosse de... Oi? Eu entendi. Se o gasto por pessoa for de transporte, aí então poderia gastar sim, porque estava dentro do projeto de educação integral, do Novo Mais Educação, que era isso. Então, não teria problema de pegar todos os documentos de transporte, estar dando essas informações para poder fazer a prestação de conta. Então, outros exemplos incompatíveis com o PDD. Não é permitido gasto com flores, festividades, coquetel. Gente, já me perguntaram tanto isso. Eu quero fazer uma festa. Não inventa, gente. Não inventa fazer festa, não. Aí tá. Olha para você uma coisa interessante. Prêmios, presentes e comemorações, desde que ele tenha finalidade estritamente pedagógica. Então, vamos lembrar dos prêmios? Comprei medalha, comprei troféus, comprei várias coisas para as comemorações, mas ele está ligado a um projeto do plano de ação do projeto político-pedagógico. Então, eu posso comprar? Sim. Aí, nesse caso, você vai poder comprar, porque os prêmios e os presentes estavam ligados, tá? Lembrando que tem que estar no projeto, tem que ter essa informação. Não pode ser solto, não é algo que colocou lá de qualquer jeito, tem que ter uma conexão muito grande. Esse vínculo tem que estar muito bem estruturado lá. Outra coisa, transporte para atividades administrativas, de jeito nenhum, nem pensar. Vou fazer uma viagem, vou em outro lugar ali, vou pegar o recurso PDDE, vou pegar combustível, alugar vou pegar o Uber, nada. Não pode, de jeito nenhum. Pagamento de servidor público, nunca na vida. Aí, assim, agente público da ativa, olha para você ver que coisa séria. Não pode pagar servidor público. Não pode pagar agente público da ativa. Aí, pensa como eu discutia com o pessoal do Novo Mais Educação. Rosângela, mas a professora, ela trabalha num horário na escola e no outro horário ela quer, Rosângela, trabalhar. E aí a gente vai pegar ela mesma para colocar no Mais Educação. Gente, não inventa isso, vocês estão fazendo uma coisa legal. Eu sei que muita gente fez. De gente que fez isso, não pode fazer isso. Não pode pagar o servidor público que está na ativa com recurso do PDDE. Independente dele ser do PDDE normal ou de ação agregada. Para você fazer isso, você tem que ter realmente um respaldo, você tem que ter uma informação, você já tem que ter entrado em contato com o governo federal, já tem que ter pedido feito essa solicitação, tem que estar debaixo da lei, é muito sério, porque você está indo contra, você está indo fazendo algo que é incompatível com o PDDE. E muita gente fez isso. Professor que era de manhã, para ajudar o professor de manhã, colocava à tarde para trabalhar com as crianças de educação integral e pagava. E não pode. Não é permitido comprar alimentação escolar, de jeito nenhum. E interessante que existem duas... Vamos colocar aqui, esse aqui é uma via de mão dupla, né? Não é permitido pagar alimentação escolar. Não é. Mas se o projeto do PDDE, ele traz a questão da alimentação, lembra do Novo Mais Educação que trazia alimentação? É permitido. Por isso que a gente tem que estar de olho na resolução.
Porque o PDD em si ele não é permitido, mas dentro do Mais Educação existia a parte que tinha lanche, a parte de alimentação, de almoço, e era algo que às vezes estava vinculado diretamente no projeto e recebia um recurso para isso. Aí então é permitido, porque está ligado na resolução. Então, eu estou falando as incompatibilidades que é no PDD em geral, certo? Não numa especificidade de uma resolução. Outra, despesa de qualquer espécie caracterize auxílio assistencial individual, uniforme, material escolar. Eu queria tanto comprar aquelas bolsinhas para os alunos. Não pode. Kit pedagógico, não. Você tem que prestar atenção no que você vai comprar, que pode facilitar a vida do aluno em relação à questão do material escolar, mas não pode caracterizar um auxílio assistencial ou individual. Por exemplo, vou comprar caixa de lápis para todo mundo da escola, lápis para todos da escola. Isso aí é um recurso que deveria vir da Secretaria de Educação, então ele acaba caracterizando o auxílio assistencial. Ele não é específico para um projeto, ele foi para a escola inteira. Então, isso já não é uma característica do PDDE, certo? Vamos lá. Agora chegou na prestação de conta. Então, prestação de conta. Para que você faça a prestação de conta bem feita, é necessário que você faça 3 vias da prestação de conta, tá? Uma vai ficar na escola, porque ela tem que ficar lá arquivada dentro da escola, porque é lá na escola que funciona a UEX. A UEX, que é a unidade executora, ela está favorecendo, né? Ela está sendo uma de natureza jurídica para a escola, então ela favorece a escola. Então, lá na escola tem que ter uma via da prestação de conta. A outra via da prestação de conta tem que ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Educação. Se vocês quiserem enviar via digital, não tem problema não. Lembrando que tem que ter uma impressa, original, assinada, e aí precisa também de uma cópia na prefeitura. Tá, Rosângela, mas a cópia da prefeitura, ela pode ir menor, básica? Depende do contador. Vou dar um exemplo. Se você já tem todas as informações, você está com uma cópia lá na sua escola, e está com uma cópia na Secretaria de Educação, e o contador, ele olhou a pasta com você e viu que a pasta estava toda certinha. E depois que ele viu que a pasta estava toda certinha, o que ele vai pedir? O demonstrativo da execução da receita e da despesa. Porque, afinal de contas, é isso que vai para o SIGPC. É isso que a gente vai colocar lá dentro para poder fazer dar todas as informações. Mas primeiro ele vai fazer toda essa conferência, analisar tudo isso e verificar se realmente a sua prestação de conta está ok. Então, primeira coisa, faça-se uma capa. Coloca o conselho da escola, cidade, telefone, e-mail e coloca a informação que está sendo entregue, tá? Porque é necessário que você fale o dia que você entregou, viu? É muito importante você ter a prestação de conta dentro da sua escola, a cópia dela. Aliás, original, viu, gente? A cópia vai para a UEX, para a EX, que é a prefeitura. Ofício de encaminhamento. Outra coisa também que é importante. Geralmente as pessoas vão fazer prestação de conta, elas não fazem ofício de encaminhamento. Então, na hora que pergunta, para quem que você entregou? Não sei, foi para alguém lá da prefeitura? Para quem você entregou? Não sei, foi para alguém lá da secretaria? Não pode. Faça o ofício de encaminhamento, entregue a documentação oficializada, pega o recebimento desse ofício e guarde isso com bastante, num lugar assim, no arquivo próprio para poder colocar os PDDs. Bastante cuidado. E até então você tem que deixar por um prazo de 5 anos para poder colocar, para deixar esse arquivo lá dentro. E outra coisa muito importante que você tenha tudo, porque vai que a prestação de conta, você pode perceber que as prestações de conta que são encaminhadas para o FNDE, elas entram em análise. Pensa um mundaréu de cidades, vamos dizer, 5.800 cidades, mandando prestação de conta para o FNDE, e lá tem 2 técnicos para poder avaliar o PDDE. Então, é lógico que vai ficar aguardando análise durante muito tempo. Então, guarde essa prestação de conta, porque hoje eles podem estar analisando uma prestação de conta há 5 anos atrás, e se ela entrar em inadimplência, você vai ter que ter toda essa documentação para você corrigir essa prestação de conta e encaminhar novamente para a FNDE. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma cidade que aconteceu aqui, que foi até com o PENAT. Eles encaminharam a prestação de conta faltando o parecer do PENAT, faltando assinatura. E aí essa prestação ficou lá em análise durante muitos anos. Depois de 6 anos, que entrou em inadimplência porque não tinha a assinatura. Só que aí o que acontece? Como essa prestação de conta estava arquivada, o que eles fizeram? Pegaram a cópia da prestação de conta, perceberam que o documento estava sem assinatura, assinaram
encaminharam e resolveu a inadimplência. Mas é necessário que você tenha tudo guardado. Então, está aqui uma relação do que você vai colocar no ofício de encaminhamento. Olha para você ver. Vários documentos. Você vai encaminhar, lógico, para a Secretaria de Educação a cópia e você vai colocar dentro dessa pasta de prestação de contas, demonstrativo da execução da receita, nota fiscal, cópia de cheque, comprovante, consolidação da pesquisa de preço, orçamento que compõe a consolidação da pesquisa de preço, extrato de conta corrente, de aplicação financeira, conciliação bancária, quando tiver, relação de bens adquiridos ou produzidos, barulhinho, termo de doação, né, dos bens adquiridos ou produzidos, ofício de tombamento e a ata da decisão da comunidade escolar. Geralmente são duas. Você faz uma ata anterior, né? Você já pega uma ata, logo que o recurso cai na conta, você faz uma ata já vendo tudo que você vai comprar e tudo com aquele recurso. E quando você faz a prestação de conta, pode ser que no meio do caminho alterou aquela ata, porque você queria comprar um sonzinho e de repente você recebeu um som. Alguém pegou e deu um som para a escola, então você não vai precisar mais gastar aquele dinheiro de capital com o som. Aí você acaba gastando com uma outra coisa. Então, automaticamente, essa ata inicial, quando o recurso chegou, ela vai ser alterada. Então, é interessante que você coloque ela aqui. Demonstrativo da execução da receita. Esse aqui, geralmente, é o que se pede lá na contabilidade para que se coloque os recursos dentro do PDDE, no SIG-PC. Esse demonstrativo, ele é muito tranquilo de preencher, tá? Você vai colocar o programa em ação, que é o PDDE, se for emergencial, o PDDE é emergencial. Lembra que eu falei das 5 contas, dos 5 programas numa conta só? Rosângela, mas caiu 5 programas numa conta só. Então, você vai ter que fazer 5 demonstrativos da execução e da receita. Por quê? Porque cada programa tem uma resolução, cada programa é específico, cada programa tem um jeito de trabalhar. Então, eu não posso colocar no programa emergencial que eu vou colocar álcool em gel, que eu vou colocar máscara descartável junto com educação conectada? Não, de jeito nenhum. Você tem que colocar o programa Educação Conectada diferenciado, uma vez que o custeio capital do programa Educação Conectada foi diferente. E muitas vezes ele só teve custeio, outras vezes ele teve capital. Estou dando só um exemplo para vocês entenderem melhor. Ah, então eu não vou colocar, mesmo que caiu na mesma conta corrente, mesmo que caiu na mesma conta corrente. Porque isso facilita a visão que a pessoa que vai pegar para poder ver essa prestação de contas. Então é necessário que ela tenha essa visão. Se fosse no meu caso, que já trabalho com contabilidade, é lógico, se eu pegasse a prestação de conta da minha escola, eu poderia colocar tudo num demonstrativo só. Porque eu saberia que o recurso, ele estava lá, ele ia ser colocado tudo na mesma conta. Ele, lógico que na hora que ele for prestado conta, ele vai ser prestado tudo na mesma conta. Então, facilitaria muito. Mas, para alguém que vem de fora, ela precisa ter esse entendimento. Por que comprou um computador com esse recurso aqui? Entendeu? Então, é por isso que é necessário que você faça em várias contas. Se você tem essa habilidade de fazer um demonstrativo só, é diferente. Principalmente se a pessoa que vai enviar para o SIG-PC também. Se não, não faça isso. Aí tá, o exercício que você vai colocar aqui, ó, programação, PDD emergencial, educação conectada, mais alfabetização, o que for. O nome, né? Que é o nome da unidade executora. Lembra? O nome da unidade executora. Tem gente que chega aqui e coloca o nome da escola. Não, gente, se o nome da unidade executora é o nome da escola, coloca o nome da escola. Se não é, não coloca, tá? O CNPJ da unidade executora, tá? O endereço da unidade executora, que provavelmente vai ser o da escola, o município, a unidade federativa, e lembrando que o exercício é sempre o exercício do ano anterior. Então, nesse ano, a gente está colocando aqui o quê? 2021, certo? Então, a gente vai colocar aqui 2021. Olha, saldo reprogramado do exercício anterior. Então, peraí. Se o exercício é o exercício anterior e que eu estou prestando conta agora em 2022 do ano de 2021, o saldo reprogramado do exercício anterior vai ser o de 2021? Não, vai ser o do exercício anterior a 2021, 2020. Eu estou prestando conta do ano de 2021. Então, o meu exercício aqui é o exercício do ano de 2021, que é como se equivalesse ao ano anterior. Mas, na hora de colocar o exercício anterior, é o exercício do ano de 2020. Aqui, ó.
Vamos supor que em 2020 teve uma reprogramação que vai estar lá dentro do SIGPC, que vai estar no último demonstrativo da execução da receita. Vocês precisam verificar isso. Vocês vão olhar qual foi o último que reprogramou. Aqui, ó, tá vendo? Saldo a reprogramar. O que foi que eu reprogramei de 2020 para 2021? Esse valorzinho aqui que foi reprogramado de 2020 para 2021 é o valor que vai vir para cá, para o saldo reprogramado desse ano. Então, sempre você pega o valor daqui do seu demonstrativo anterior e joga aqui para você construir um novo demonstrativo. É necessário prestar atenção nessas particularidades. Rosângela, eu não estou conseguindo entender. Eu não sei como é que faz isso. Eu não tenho ideia. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar. Qual é o exercício que eu estou prestando conta? Eu já gastei em 2022? Eu já fiz o gasto todinho? Eu já recebi os PDDs de 2022? Não. Não recebi. Não está lá na conta. Eu recebi em 2021. Então, eu estou prestando conta de quê? 2021, é lógico. Tá, mas se eu estou prestando conta de 2021, esse saldo reprogramado anterior é o anterior a 2021? Exato, anterior a 2021. Tá, e o valor creditado? É o valor que o FNDE acreditou no exercício. Se eu estou prestando conta de 2021, o exercício é de 2021. E o meu recurso próprio? É aquilo que eu te falei. Vamos supor que a gente pegou e fez uma festinha na escola e lá teve um saldo, um recurso, e aí precisou para poder complementar as ações do PDDE para que eu comprasse, por exemplo, uma televisão. O recurso de capital do PDDE não dava. Aí eu posso colocar aquele recurso próprio? Posso sim. Se eu tenho esse recurso para colocar, eu posso colocar. Rendimento da aplicação financeira, que é bem tranquilo, e devolução nunca devolva. Tá bom? Essa parte aqui, ó, o valor da receita é o valor total de todos esses recursos aqui, ó. Do valor do saldo reprogramado, do recurso que foi creditado pelo FNDE no ano do exercício, do recurso próprio, da aplicação financeira. Então, esse valor da receita é tudo isso junto. O valor da despesa é tudo que você gastou, tá? E aqui embaixo a gente vai estar preenchendo todos esses itens. Vamos colocar o CNPJ, quais foram os materiais, gente, não precisa listar. Bens e materiais e serviços contratados aqui, não precisa listar. A nota fiscal que está dentro, lá da demonstrativo da execução, que está junto da prestação de conta, ela vai falar. Então, você pode colocar, por exemplo, eu comprei de papelaria, lápis, borracha, caneta, papel, vamos supor. Estou fazendo um projeto, comprei N coisas de papelaria. Aí tem pessoas que chegam aqui e colocam CNPJ, tal, materiais e bens e serviços contratados. Aí você vai colocar materiais adquiridos. Você lista aquela lista enorme. Lápis, isso não precisa. Você pode colocar materiais, quais foram os materiais adquiridos? Coloca a primeira nomenclatura. Materiais de expediente, exemplo. Isso, aquilo, aí você colocar algumas coisas. Por quê? Porque aqui na frente ele vai ter o número da nota fiscal equivalente ao que você comprou. Aqui na frente vai ter esse recurso de capital de custeio, equivalente também à nota fiscal que você comprou. Então, dá para você olhar o que está aqui, verificar a nota fiscal e ir lá na nota fiscal e olhar. Então, você não precisa fazer uma lista, porque tem pessoas que acabam fazendo 20 demonstrativos da execução da receita porque comprou 100 lápis. 10 lápis para educação infantil, 10 lápis. Não precisa, tá bom? Vamos passar. Nota fiscal de compra. Então, o que é importante a gente entender? Toda vez que você tirar uma nota fiscal de compra, você tem que atestar. Você recebeu o material, você recebeu o serviço, ateste. Coloca lá que você atestou, que você recebeu em tal data, que você recebeu o produto, que você conferiu. Faça isso, não deixa solto. Preferencialmente, faça um carimbo para a caixa escolar, para a sua UX, para que você coloque recebi e conferir. Aí você coloca lá, produto ou serviço, coloca entre parênteses, você só marca e põe a data. Faça isso e assina. Isso é muito importante. A outra coisa, sempre tenha recibo. Se você emitiu, vou dar um exemplo de algo que aconteceu numa escola. Eu vou muito por esses exemplos que é muito interessante. O rapaz fez a pintura da escola, ele fez a pintura, né? E aí, quando ele fez a pintura, ele tirou a nota
Ele tirou a nota de prestação de serviço geral. Ele tirou a nota total da pintura. A nota total da pintura dava R$ 1.000. Só que ele não tinha terminado a pintura. Ele ia terminar a pintura num prazo de 15 dias, mas ele já queria receber no final de semana. E aí o que você faz? Você faz um recibo, faz o pagamento dele somente daquele valor, R$ 500, que está vinculado à nota, e depois você novamente faz outro recibo. Então, a nota ela é total, mas os recibos eles foram pontuais. Por quê? Porque o serviço foi entregue por prazo, não foi entregue de uma vez. Então, é muito bom você prestar atenção. Por que muitas vezes as pessoas fazem o contrário? Pega a nota fiscal, paga o valor todo e depois fica reclamando. Fulano de tal não voltou para pintar a escola? Até hoje fulano está me enrolando? Só que como é que você comprova que fulano não fez? Não tem jeito, porque ele já recebeu o valor total, já entrou no extrato o valor total, você já está com a nota fiscal que entrou no extrato, então você não tem como. Ou ele não, se ele não quiser, ele não vai fazer. Então, preste bem atenção em relação à questão desses recibos vinculados às notas. Outra coisa é cópia de cheque, que hoje nem está muito utilizando, utiliza mais o cartão e as transferências eletrônicas, mas em alguns lugares ainda tem cheque, em alguns lugares. Então, presta também atenção na cópia do cheque. Pelo amor de Deus, nomina o cheque. Coloca o cheque nominal. Não inventa de entregar para Ciclano. Ciclano colocou o nome do marido dela, que vai trocar no caixa para trazer. Pelo amor, isso dá um rolo muito grande. Então, não faça isso. Em hipótese nenhuma, faça transferência de pagamento eletrônico se o fornecedor ele é diferente da nota. Ah, Rosângela, mas você está entendendo, é porque vai fazer na minha conta particular, porque a minha conta da empresa está com problema. E aí não pode. Não faça isso. Não faça. Vá lá, saque o dinheiro, faça o pagamento, pegue o recibo, vincule o recibo na nota, mas não faça isso. Certo? Porque depois, para vocês explicar que a tomadinha não é nariz de porco, vai demorar demais. Então, vamos lá. Comprovante de inscrição no CNPJ e situação cadastral. Por que eu coloquei isso aqui? Que é muito importante você pedir o comprovante de inscrição. Gente, peça o comprovante de inscrição, o comprovante de CNPJ, peça para as pessoas, e preferencialmente, peça também o documento da Receita Federal, porque tem pessoas que estão inadimplente, está com problema, pode trazer problema também para vocês depois, futuramente, se vocês não conseguirem a nota. Então, peça pelo menos um comprovante para você anexar, isso é muito importante, dar transparência na sua prestação de conta. E a outra coisa são os 3 orçamentos obrigatórios. Tem que fazer os 3 orçamentos. Papel timbrado de preferência. Se você quiser colocar um modelo da escola do orçamento, não tem problema. Deixa o espaço para poder colocar o carimbo, para colocar o papel timbrado, para colocar a assinatura, para colocar os dados da empresa. Caso você queira fazer no modelo próprio, igual algumas prefeituras também fazem. Mas, preferencialmente, papel timbrado da empresa. Consolidação de pesquisa de preço. Lembra que a gente fez os 3 orçamentos? Depois que fez, a gente vem para cá. Ó. A gente coloca a razão social, que é lógico, que é a UEX, o CNPJ da UEX, e aqui a gente coloca a razão social e o CNPJ das três pessoas que nós fizemos o orçamento. Aqui você vai colocar o que você fez de orçamento, o que foi orçado, para saber quem é que tem o melhor preço, para a gente começar a distribuir esse melhor preço aqui embaixo. Ó. Proponente A teve preço de tal coisa, você pode ir listando aqui para depois colocar o valor real. Proponente B em tal coisa, C em tal coisa, para você chegar aqui no valor real. Mas você vai ter as informações de quem que foi que em cada um. Por que é bom você fazer isso? Porque às vezes uma cidade, preferencialmente, compre na sua cidade. Você quer trabalhar no comércio? Então, organize para você comprar em vários lugares, para poder estar ajudando todo mundo do comércio, porque o dinheiro circula na cidade e traz também, a economia da cidade fica muito melhor. Então, tudo que você tiver, não compra fora não, tenta comprar na cidade, tenta organizar com o pessoal da área de os lojistas, com as associações, para poder comprar na cidade. Tá, PDD-REX, eu até coloquei aqui.
REX básico 2021, não tem mais, né? O PDD-REX acabou, e aí hoje ele tem o PDD-E, que é o consulta escola. Você vai lá, olha, sai para você um link da escola que você tem que consultar, e ele vem informando dando todas as informações. Então, a partir de agora, vocês guardem esses demonstrativos, que para vocês vai ser muito bom futuramente. Então, já entra lá no PDD Escola, faz as consultas de tudo que saiu lá em 2020, 2021, para você já organizar isso, porque futuramente isso é bom para colocar na prestação de conta, para que você saiba de onde que veio o recurso, qual é o recurso que você está prestando conta, mesmo que você faça uma pasta só de uma única conta, mas lembre, vários demonstrativos, porque ela teve várias ações agregadas, ela teve vários recursos depositados, e lembrando também que você pode pôr o consulta escola para poder saber de onde que é o recurso, qual é o custeio, qual é o capital. Isso vai te dar uma informação muito mais clara, principalmente quem pega a prestação de conta. E vai que você é sorteado pelo FNDE para poder chegar na sua escola e olhar as prestações de conta, hein? E a prestação de conta está toda bagunçada? Pensa, vai ser muito ruim. Extrato detalhado da conta corrente. Eu coloquei aqui dezembro de 2020. Por quê? Para você olhar qual era o saldo que tinha em dezembro de 2020, que provavelmente foi reprogramado, só para você verificar esse saldo e ver se está batendo com o demonstrativo da execução da receita que você pegou do ano anterior, de 2020. É bom você tirar o extrato de 2020 de dezembro. Depois, normalmente, né, de janeiro até dezembro de 2021, tanto da conta corrente quanto da aplicação. Você vai precisar desses dois extratos, tá? É necessário para que você consiga organizar de forma, na sequência, tudo certinho, com lógica, tudo que está dentro do demonstrativo da execução da receita. A outra coisa também é você pegar o extrato detalhado da conta poupança. Eu coloquei isso aqui porque, lembra, se você não está encontrando sua conta num dos investimentos, procure na poupança, porque às vezes o banco pode dividir esse recurso em duas contas. Teve uma cidade que eu trabalhei que a gente foi fazer uma prestação de conta, e aí na hora que a gente foi fazer a prestação de conta, vou voltar aqui, o que aconteceu? Eles falaram que só tinha R$ 2.000 na conta de investimento. Aí o extrato não batia, eu falava, não pode, tem mais 5.000. Aí quando nós chegamos no banco, tinha um recurso que estava lá na poupança. Então ele tinha ao todo 7.000, mas ele nunca via os 7.000, ele só via o da conta de investimento, né, diário, que era 2.000, e somente como se isso fosse o valor real, mas não batia as prestações de conta. Então presta bem atenção se não está. Não deixe que isso aconteça. Passa para uma conta só de investimento, que até então a poupança não está rendendo nada. Esse aqui é o consulta escola, da forma que eu falei. É facinho de entrar, tá? Vocês vão colocar aqui o ano, vão colocar o município, e aí coloca aqui a cidade, faz a pesquisa e vai aparecer aqui quais são as escolas que estão recebendo recurso. E é muito tranquilo. Clicou, pediu para gerar o relatório no Excel, você tem todo o relatório gerado e todas as informações dos PDDs que foram recebendo, tá? Ao longo do ano. Conciliação bancária. Conciliação bancária, gente, é bom vocês prestar atenção, não é sempre que vocês vão colocar a conciliação bancária, mas olha só. Um recurso que ele às vezes não apareceu lá dentro da conta bancária e que ele está lá, pode ser um recurso de aplicação, que ele não apareceu lá. Então vocês vão fazer a conciliação bancária colocando a aplicação aqui, tá? Que é um recurso que foi um crédito, porque a aplicação é um crédito, que não está demonstrando no extrato, mas ele pertence. Então, você pode pôr o recurso de aplicação na conciliação bancária. O que você pode pôr mais? Vamos supor que você fez um pagamento de uma pessoa lá dia 30 de dezembro, só que não caiu no dia 30, mas o recurso, você tem o documento que foi pago dia 30. Só que isso gerou, né? E virou o saldo e pã, dia 2 de janeiro é que foi compensado. Aí foi compensado dia 2 de janeiro, é necessário que você coloque isso aqui, essa informação. Por quê? Porque esse documento, ele está fazendo parte da prestação de conta anterior. Tudo bem que ele entrou em janeiro, mas ele está fazendo parte da prestação de conta anterior. Rosângela, mas ele vai ter que fazer parte dessa prestação de conta de janeiro? Sim, entra na conciliação bancária para isso, para dar essas informações. Às vezes não é necessário, mas para que a prestação de conta ela seja clara e tenha essa clareza,
É bom você fazer para que você entender que aquele recurso não foi debitado no mês de dezembro e ele entrou no mês de janeiro, certo? Relação de bens adquiridos e produzidos. Gente, deixa eu explicar para vocês. Aqui está dizendo bem, capital. Se a relação de bens adquiridos e produzidos, não põe lápis, não põe caderno, não põe borracha. Eu já vi as pessoas preencherem essa relação de bens adquiridos aqui com aquele monte de coisa. Ai, quais foram as coisas que eu adquiri, que produziu lápis, borracha, caneta? Não põe, é só bens, tá, gente? É só capital. Tudo que você adquiriu nessa área de recurso de capital que vai ser aqui. Ah, eu adquiri só um, então é só um, tá? Mas tem que colocar esse recurso aqui. Termo de doação. Vamos supor que tem uma escola que ela tá cheia da grana, ó. E aí, ela fez compra de vários sons. Mas uma das turmas delas parou, acabou. Mas tem uma escolinha lá que está precisando de um som. Você pode fazer esse termo de doação? Você pode doar? Pode. Você pode colocar o que você está doando, colocar a nota fiscal, o valor unitário, fazer o preenchimento, tem que fazer a ata, lembrando que tem que ter o termo de doação, mas tem que estar em ata também. E você pode fazer essa doação para outra escola, não tem problema. Ah, Rosângela, então é o microfone e tal. Pode. Tem escolas que às vezes elas compram e fazem a doação para outra, porque a outra não tem recurso para poder comprar. E não pode fazer a doação, tá? Lembrando que tem que ser registrado em ata, tem que ter esse termo de doação, tem que ter nota fiscal junto, tem que ter tudo organizado. Ofício de tombamento. O ofício de tombamento é obrigatório. Quase ninguém faz. Recebeu um bem de capital com recurso do PDDE, já faz o ofício de tombamento, já solicita, manda com a nota fiscal, com o valor, com tudo, já solicita a Secretaria de Educação para inventariar. Por quê? Porque isso é dinheiro público, é um recurso público. E ele pertence a quê? À escola, mas ele pertence ao município. Por isso que a prefeitura inventaria, porque se de repente aquela escola fecha, não tem nada de ninguém levar para casa, não. Eu vou te falar por quê. Teve uma escolinha que eu trabalhei e que eu lembro até hoje, na época que tinha o inventário. Eu lembro que eu saí, eu levei uma cópia do inventário. Eu era presidente da Caixa e tal, aí eu levei a cópia do inventário, porque eu assinei a documentação e levei essa cópia do inventário. Quando essa escolinha fechou, depois de alguns anos, o que aconteceu? As pessoas que estavam na escola distribuíram o material. E aí, o FNDE pediu novamente a prestação de conta. Olha que coisa. Quando ele pediu a prestação de conta, cadê o material? Tá bom, então cadê o ofício de doação? O termo de doação? Para onde vocês doaram? Ninguém tinha. Ninguém tinha mandado nada de termo de doação. Tá, então tá, cadê o ofício de tombamento com os inventários? Que para onde que foi? Não tinha também. Só que aí eu tinha uma cópia do inventário, que foi a única coisa que poderia ajudar. Mesmo assim, o que é importante? Fazer o inventário, fazer o termo de doação, deixar tudo organizado. Por quê? Porque uma prestação de conta vai ser chamado quem era presidente da Caixa na época. É isso que você tem que prestar, você tem que entender. Então, faça tudo correto, faça tudo certinho, que tudo que é feito correto sempre é muito bom, né? Pra gente, pra nossa saúde mental, espiritual e emocional. Então, atas. Não pode esquecer das atas, tá? As atas, eu coloquei aqui até a primeira, segunda e até a terceira ata. Primeira ata seria para falar sobre as compras, identificar qual o tipo de compra, tá colocando. Essa é a primeira ata, geralmente, que ela vai lá na prestação de conta. Que aí você vai estar dando informação. A ata final é quando você já executou todo o PDDE. Então, você pode estar colocando na primeira ata, falando qual que é o orçamento, o que foi utilizado, o que vocês querem comprar, entendeu? Vocês vão colocar na primeira ata. A ata final é com a prestação de conta. Algumas pessoas fazem terceira ata, que seria as trocas. Olha, na primeira ata a gente queria comprar isso e tal, mas a gente recebeu da secretaria, então algumas pessoas fazem. Não tem necessidade, mas algumas pessoas acham que é interessante. Mas sempre essa ata tem que estar junto com o conselho. Tem que ter a aprovação do conselho. O conselho faz parte da UEX e é o conselho que auxilia
nessas questões também, para poder estar olhando qual o procedimento, a compra que vai ser efetuada, se vai ser de custeio e capital. Terminando! A equipe Melhor Consultoria agradece, até uma próxima live. O que eu coloquei aqui para vocês, gente? Aqui são os formulários, tá? São os links dos formulários. Esse material vai para lá, né, pro Facebook, então vocês podem depois estar acessando. Aqui é onde vocês vão encontrar a relação de bens adquiridos, produzidos, tá? Tudo certinho. E aí tem esses links todos, tá? Eles são clicáveis. Eu vou colocar lá. E aí vocês vão poder estar utilizando.